bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com estudos para você aprender Bíblia de verdade. E é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso bíblico Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Este vídeo é um resumo daquilo que eu e a professora Rita de Cássia Ló explicamos no nosso último encontro. Veja só o que você está perdendo por não participar conosco. Se você ficar interessada, se você ficar interessado, veja no primeiro comentário fixado deste vídeo um link para maiores informações sobre o nosso curso, toda terça-feira à noite, e o link também para o formulário de inscrições. Mas vamos lá, vamos ver o que o primeiro domingo da quaresma nos reserva e tenho certeza que você vai descobrir muita coisa nova. Então, este primeiro domingo da quaresma tem como primeira leitura um trecho do livro do Deuteronômio. Que nome mais estranho, mais complicado. Vamos entender o que significa isso. Depois do Salmo 90 ou 91, salmo famoso. Depois, Romanos 10. E, por fim, mas iniciando por ele, um trecho do Evangelho de Lucas. Vamos lá, Rita de Cássia. O relato é o relato da tentação, das tentações, muito conhecido. Eles aparecem no sinótico, estão nos três evangelhos. Apesar disso, não são três relatos exatamente iguais. Nós já falamos aqui em outros momentos, mesmo sendo o mesmo assunto, cada evangelista dá seu toque, né? Marcos, nós temos um relato bem curto, né? Que vai do versículo 12 ao 13, apenas informação que Jesus foi para o deserto e que ali ele era continuamente tentado por Satanás. Marcos não descreve quantas e quais foram as tentações, né? Também não diz que Jesus parece que não estava passando fome, né? Mas, em todo caso, depois vocês podem estar lendo antes de dormir ou depois do almoço o bloquinho do Evangelho de Marcos, só para comparar com Mateus e Lucas. Mateus e Lucas descrevem as tentações mas em ordem também não iguais, né? E aquilo que nós falávamos, já falamos mais de uma vez, cada evangelista lida ou dispõe da informação de acordo com sua intenção, sua teologia e muitas vezes com a realidade da sua comunidade. Mas aqui, os dois evangelhos, Mateus, nós temos no capítulo 4 também, que vai do versículo 1 ao 11. Lucas, que é a leitura de hoje, 4, de 1 a 13. Nós temos aqui em Mateus, as duas primeiras são iguais com uma pequena diferença. Transformar pedras, olha o plural, em pães. Lucas, transformar pedra em pão, né? Então, aí nós vamos ter a segunda tentação em Mateus, o diabo, Satanás, o tentador, quem, né, convida Jesus para pular do pináculo do templo, que é, na verdade, em Lucas, a terceira. O que é a terceira em Mateus, que é a proposta do diabo para que Jesus o adore, em Lucas é a segunda. Então, vocês têm uma pequena inversão na ordem, mas também que não muda muito, né? Que é quem muda a ordem original. E por quê, né? Quem mudou? Aquilo, eu já disse três vezes, eu repeti é próprio do autor. Ele escreve de acordo com sua teologia, com muitas vezes com a realidade da sua comunidade, que envolve também o aspecto teológico. Um detalhe importante: transformar pedra em pão não foi a primeira tentação.
Jesus, segundo, peguem lá o texto, não esqueça de ler de novo, consultar a cada momento. No Evangelho de Lucas diz assim, que Jesus era tentado continuamente durante 40 dias. Então, o que nós temos aqui como primeira tentação é aquilo que foi relatado, mas o texto diz lá no versículo 2 que durante os 40 dias Jesus era tentado. Sobrou para nós estudar três, né? Então, a primeira, transformar uma pedra em pão, que lembra que eu falei a diferença com Mateus. Em Lucas é uma pedra, e em Mateus são várias pedras, né? Lucas, a tentação é de obter o alimento para sua subsistência diária. Jesus está com fome, então parece que já de Mateus, a tentação é de se garantir por um longo tempo. No caso, todas as duas formas remete a gente lá para o texto do Êxodo, aonde tem o maná, que era para pegar a porção para o dia e não era para acumular. Então, quem tem dúvida nisso pode comparar lá com o capítulo 16 do Êxodo. Os hebreus devem colher só o que consome a cada dia, né? O diabo tenta Jesus a usufruir de sua condição como filho, né? Sem depender nem obedecer o pai. Lembra que o diabo na tentação fala para ele, está urrando de fome, transformar a pedra em pão para matar sua fome. Quer dizer, usar de poder para isso sem depender ou obedecer o pai. Usar esse poder em benefício próprio. Nada de ser solidário, nenhuma preocupação com o outro, resolver o seu problema, né? O individualismo, nós podemos dizer que está dentro também desta tentação. A segunda tentação, do versículo 5 ao 8, adorar o diabo, né? O diabo leva Jesus para dar um rolê, um passeio, né? E lhe mostra os impérios. Versículo 6, o diabo afirma controlar os reinos do mundo. Acho isso fantástico, no sentido de, não que ele controle, mas algumas práticas de países, impérios, ainda hoje, parece que está mais na mão do diabo do que outra coisa, né? Na propaganda, e só que voltando ao texto, quando a gente olha para isso, no tempo de Jesus, nós não tem como fugir. A primeira questão é lembrar do Império Romano. Na propaganda do Império Romano, os deuses entregaram o poder sobre as nações a Roma e ao seu imperador. E o diabo está dizendo que é dele, né? Lucas diz que é por vontade do diabo e não do imperador e nem dos deuses romanos. Também faz pensar no Império, versículo 7, no Império Romano, porque a questão de prestar culto, adorar, a proposta do diabo é: te dou tudo isso, né? Dos Estados Unidos até não sei aonde, se você se prostrar diante de mim. A terceira tentação, que no caso de Mateus é a segunda, não esqueçam. Pular do pináculo da parte mais alta do templo. O diabo convida Jesus, Jerusalém, naquele tempo, né, era o centro político, social e religioso. Vocês imaginem o show que seria Jesus lá de cima pular e vir os anjos e socorrer e tudo mais. Quer dizer, a tentação de ser visto, de ser reconhecido para uma pessoa que está com muita dificuldade de ser aceito e tudo mais. O pináculo era o ponto mais alto do muro. Do lado de fora tinha um profundo vale.
né, que seria essa questão, e lembrando que quando eu digo assim, Jerusalém era o centro político, social e religioso, a cidade de Jerusalém sempre tinha muita gente, aos arredores e tudo mais. Então, vocês imaginem o espetáculo, quer dizer, esta tentação é a tentação de ser reconhecido, de ser visto, quer dizer, uma tentação. Se és filho de Deus, atira-te daqui, atira-te daqui para baixo, né? Abaixo. Novamente, o diabo sugere que Jesus use sua condição de filho, né? E para convencer, usa com maldade o Salmo 91, que está dentro da liturgia de hoje. A resposta de Jesus, nas três, Jesus responde. Eu falei primeiro da proposta do capeta. Na primeira tentação, no versículo 4, quando o diabo fala para transformar a pedra em pão, Jesus responde também com o texto da Sagrada Escritura: não só de pão vive o homem. A vida também não é só de festa, prazer, mas também de compromisso, de lealdade, né, de vínculo. No segundo caso, que ele propõe dar tudo o que tem de mais poderoso, desde que Jesus se curve diante dele e o adore, e aí nós temos a resposta que diz assim: adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás, né? Quer dizer, não abandonar a opção de fé, nem trocar, nem em troca de vantagens, não fazer aliança com corruptos, não negar a fé em troca de favores, né, que é o contexto aqui presente. E a terceira resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus, né, quando ele propõe para Jesus pular e ali ele vai ser visto, reconhecido e tudo mais. Quer dizer, confiar em Deus sem exigir condições, simplesmente confiar. E aí, vem uma perguntinha que eu sempre fiz em todas as vezes que trabalhei esse texto. Jesus foi tentado pelo diabo? O que vocês acham? É comum, as pessoas dizer, não, Jesus não foi tentado. Então, se ele não foi tentado, rasga fora esse texto, porque você está negando a humanidade de Jesus. Mas tem uma outra questão que a gente tem que observar. As tentações que Jesus enfrentou são as mesmas nossa? Está dentro disso que eu falei. Então, por que Jesus venceu as tentações e nós não? Como assim? Ele foi tão fácil, e aí alguns vão dizer assim, com toda a piedade do mundo e cometendo heresias? Ah, mas ele era Deus. Aí você está negando a humanidade. E está esquecendo que no primeiro versículo do texto nosso de hoje está lá. Jesus, então, cheio do Espírito Santo, retornou ao Jordão e em espírito era conduzido no deserto. Quer dizer, Jesus não é porque ele era Deus que ele venceu, mas porque se abre ao Espírito Santo, deixa o Espírito agir. Então, eu não tenho força diante das tentações quando eu também não deixo o espírito agir corretamente. Então, aquilo que você falou é importante, né? Jesus venceu a tentação não porque era Deus, mas porque tinha o Espírito de Deus. Significa que a gente também tem, né? Que a gente nós recebemos esse Espírito do batismo, precisamos usar para combater a tentação. Vamos lá com a primeira leitura, então, né? Rapidamente, né? É um protocolo para a festa das primícias da colheita, aquela festa agrária, né? Como a gente tem feira disso, feira daquilo, festa da uva, festa do figo, festa do morango, festa do café, quer dizer, uma celebração agrária inserida no calendário religioso, que acontece ainda hoje, para agradecer a Deus
pela fertilidade, tanto da terra, da colheita, frutos, flores, hortaliças, também do rebanho, né? Bezerro, e aí vem então queijo, leite, tudo que são essas primícias. Para a gente entender, nós temos que ler um pouquinho mais do que aquele trecho que está na leitura. Vamos começar lá no versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Foram omitidos os versículos 1 e 2. Quais frutos oferecer, como oferecer e onde levar. Também o versículo 3 que foi omitido, é interessante a gente ver, porque diz com quais palavras o sacerdote vai acolher a oferenda. Então, chegou lá o colono, chegou lá o agricultor, com uma cesta de frutos, ou puxando um bezerro, nossas coisas aqui são só as plantas. Ele ofereceu lá os frutos, o trigo, o figo, a uva. Com que palavra o sacerdote deve receber? E a partir de aí começa a leitura de hoje. O sacerdote vai receber estas frutas e vai colocar diante do altar. E aí vem as palavras que a pessoa que está trazendo a oferenda deve dizer. É uma declaração pública. Os versículos 5 a 9 são um resumo paralelo, uma versão alternativa e bem curtinha de tudo aquilo que está narrado em Êxodo, Números e Josué, desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida. É o chamado credo histórico. O que é um credo histórico? Não é um credo dogmático. O credo dogmático é aquilo que a gente reza na missa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso aqui não, é um credo histórico. O que é um credo histórico? Professa a presença de Deus na nossa vida. Diferente do credo dogmático, que tem lá os artigos da fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, único Filho, concebido do Espírito Santo, e por aí vai. Este é o credo dogmático, uma série de dogmas. No credo histórico, não tem essa sistematização. O credo histórico professa a presença, a ação salvadora de Deus na história do povo. Aconteceu tal coisa, porque Deus nos guiou. Aconteceu tal outra coisa, porque Deus estava presente e nos guiou. Então, credo histórico. Guardem esse conceito porque é muito importante. Rita, quer completar alguma coisa aí sobre o credo histórico, algo semelhante? Não, esse é o grande resumo, né? Quer dizer, é um resumo espetacular. Em um versículo, ele resume um livro inteiro e que o povo tinha que saber decor, né? Muito bonito nesse sentido. Então tá, vamos para o salmo que responde esta leitura. Os versículos 1 e 2 falam de um pressuposto, a intimidade com Javé. Quem é o justo? É aquele que tem intimidade com Javé. E como é que isso acontece? Lá no Salmo, diz assim, fala de habitar na proteção do Altíssimo, pernoitar à sombra do Altíssimo, que é um modo de dizer morar no templo, ou estar ligado ao templo, estar sempre disponível para cumprir os preceitos da lei. Os versículos 3 a 8 falam que Javé protege, esconde, salva o justo. E ali tem uma lista dos vários perigos que o justo pode enfrentar. Fala lá de uma coisa que a gente conhece muito bem, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro: flecha perdida. Hoje a gente falaria bala perdida. Lá é flecha perdida. No meio de uma briga, de uma guerra, tem uma flecha que saiu voando e atingiu o salmista, por acaso, né? A peste, a pandemia, estão elencados lá. E contra cada um desses perigos, Javé protege de modo adequado o justo. O versículo 9, que foi omitido, repete o versículo 2.
Javé é meu refúgio, meu abrigo e proteção. Os versículos 10 a 13, que estão na nossa liturgia de hoje, falam lá da atuação dos anjos para proteger o justo. Deus vai mandar os anjos para proteger o justo, e é daqui que foi tirado o trecho daquilo que o capeta fala para Jesus no evangelho de hoje, né? Nós temos uma série de perigos, incluindo feras, animais peçonhentos, e de tudo isso o Senhor livra o justo. Nos versículos 14 e 15, que estão na liturgia, e mais o 16, que foi omitido, nós temos esta certeza: Javé promete pessoalmente proteger o justo. E lá no versículo 14b tem esta afirmação: vou proteger o justo, porque o meu nome ele conhece. Conhecer o nome de alguém significa conhecer alguém com intimidade. Então, meu nome ele conhece, quer dizer, nós somos íntimos, nós somos amigos muito próximos. Ou seja, o Salmo nos ensina que a prática da justiça nos torna amigos íntimos de Deus. Muito mais do que oração, muito mais do que longas adorações, muito mais do que muitas penitências, a prática da justiça nos torna amigos íntimos de Deus. Porque nós nos comprometemos com Deus e Deus se compromete conosco. Muito bem, vamos para a segunda leitura. Então, a leitura de hoje está dentro daquele bloco, é o capítulo 10, versículo de 8 a 13. É um trecho recortado que está dentro daquele tema, a salvação pela fé, né? E a gente inicia no versículo 8, quando diz: a palavra está sempre perto de ti. Você sempre terá a oportunidade de praticar, falar e meditar. Quer dizer, ela está sempre perto. No 9 e 10, repete a dinâmica boca e coração, né? São vários domingos que a gente falou sobre essa questão do coração, como não a sede dos sentimentos, mas da ação e tudo mais, né? Então, tá lá no 9 e 10 um esquema que fica bem claro isso. Se com a boca confessares e no coração creres, será salvo, né? Lembra que o coração é o lugar da atitude, da ação e não do sentimento. É nesse sentido, pois é crendo no coração que se alcança a justiça. Quer dizer, é prática, é confessando com a boca que se consegue a salvação. Veja, o coração como atitude e ação, não como sentimento. Confessar com a boca e crer com o coração. Ter sempre palavras e pensamentos adequados à opção por Jesus Cristo. Temos que ser coerente com nossa opção, essa opção que é marcada tanto por palavras como por ações, porque a justiça se faz tanto na palavra como na ação, né? No versículo 11, ele cita Isaías 28:16 para motivar a coerência. E no 12 e 13, a adesão a Cristo não depende da pertença a uma raça. Isso aparece bem detalhadamente lá na carta aos Gálatas, nem aos gregos, nem a judeu, nem homem, nem mulher, né? A adesão é igual para todos. Podemos ir para então para as conclusões. Como sempre, não podemos. Eu espero que vocês já tenham feito algumas ligações, mas, como sempre, vamos colocar tudo isto em evidência. Vamos lá. Os vínculos entre as leituras, né? Tempo da quaresma,
tempo de conversão. Então, como essas leituras nos ajudam a compreender aí alguma coisa de conversão? A primeira leitura e o Evangelho falam de adorar a Deus e ser reconhecido a Deus, agradecer a Deus. Lá o Evangelho mostra que Jesus vence a tentação de adorar o diabo. Quer dizer, Jesus sabe quem é o Deus dele e não se deixa enganar. E também Jesus vence a tentação de pedir proteção a Deus, fazer algo em troca para ganhar proteção ou exigir que Deus o proteja. A primeira leitura fala da oferta das primícias como agradecimento. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. E tem aquilo que nós falamos, vocês recordam, o credo histórico. Não dogmas, mas a presença de Deus, a certeza, a convicção de que Deus está presente no nosso dia a dia, nas coisas banais do nosso dia a dia, e ali ele nos salva. O Evangelho e o Salmo falam da proteção por meio dos anjos. Aliás, o Evangelho, o capeta, cita um pedaço do Salmo, e como a Rita nos ensinou, de uma maneira maldosa, tira aquela frasezinha lá, os caminhos, né? Porque quer que Jesus afaste-se dos caminhos de Deus. Então, o diabo cita literalmente o Salmo 12, o versículo 12, perdão. E a segunda leitura e as outras três, a segunda leitura dá uma amálgama legal aí nas outras leituras todas, por quê? A segunda leitura fala de confessar, crer e invocar o nome para ser salvo. Confessar está na primeira leitura, a profissão de fé, o credo histórico. Invocar o nome está no Salmo e crer e não ser confundido está no Evangelho. Mas então vamos ver aí o que é possível falar sobre essas leituras se você for fazer uma homilia, uma catequese, sempre pensando o nosso ano jubilar e, particularmente nesta quaresma, as nossas atitudes do dia a dia, muito além de jejum, oração e esmola. Vamos ver. O Evangelho nos coloca um questionamento, né? Que tipo de pessoa nós queremos ser? E quais as nossas dificuldades, as tentações que nos impedem, né? E que às vezes atrapalham, que nos fazem desanimar na fidelidade a Deus. E aqui tem um problema, porque como falamos de tentações, o grande perigo é cair no moralismo. Nós precisamos evitar o moralismo. Jesus também foi tentado, né? E só venceu a tentação não porque era Deus, mas porque tinha o Espírito de Deus. Então, tentação todo mundo tem. E quem não cai não é porque é melhor que o outro, porque é a ação de Deus. A primeira leitura fala da presença de Deus no nosso cotidiano, o credo histórico. E por aí também nos questiona quais são as nossas atitudes de agradecimento, de disponibilidade, de compromisso com Deus e com o próximo. O Salmo retoma aquela ideia da intimidade com Deus. Na intimidade com Deus não é só fazer longas adorações, mas também, como nos convida o Papa, peregrinar na esperança em meio aos problemas. E coitado do nosso Papa que está sofrendo, né? Não se esqueça de rezar pela saúde do Papa, para que Deus o mantenha sempre com esperança e, se for da sua vontade, lhe dê a saúde. E, por fim, a segunda leitura nos fala da necessidade de termos sempre palavras, pensamentos e ações adequados à nossa fé. A palavra está sempre perto, quer dizer, você sempre vai ter uma oportunidade para cumprir um dos mandamentos. Puxa, tenho certeza que foi muito legal esse nosso encontro de hoje. Viu só o que você está perdendo por não participar conosco toda terça-feira? Veja aí no primeiro comentário fixado deste vídeo o link para ser tentado a se inscrever no nosso curso. E espero também que você já imediatamente caia na tentação de deixar o seu like,
de inscrever-se no nosso canal, de marcar o sininho para receber notificações. Que você seja tentado e caia na tentação de compartilhar este vídeo. E também seja tentado e caia na tentação de nos deixar um comentário. Boa celebração para você, bom início de quaresma, que o Senhor te ilumine e que o Espírito Santo te guie como guiou Jesus no deserto. E até o nosso próximo vídeo.